A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui no Café com Palavra para transmitir uma palavra de Deus para o teu coração. E o versículo de hoje está em Mateus capítulo 16 e versículo 24, que diz assim: Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. É uma palavra que ela exprime assim um desafio para nós, uma decisão. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. E é também um convite de Jesus. Ele está dizendo para você o que você quer. Você quer me seguir? Se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Negar a si mesmo é renunciar aos seus egos, renunciar ao orgulho, renunciar às suas próprias vontades, os seus planos e colocar Deus como o centro da sua vida, submetendo-se à autoridade do Senhor. É você dizer assim: Senhor, estou aqui. A minha vontade não é mais minha, meus planos eu coloco diante do Senhor. Tudo agora é o Senhor que controla, é o Senhor que domina. Eu estou debaixo da tua autoridade, Senhor. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo 2 e versículo 20, diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de alguém que sacrificou a sua vida e agora ele não vivia mais. A partir desse momento, ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Nós vemos na história do apóstolo Paulo uma história maravilhosa de transformação, de mudança de vida. De repente, o perseguidor já é um perseguido por causa do Evangelho, por causa da cruz de Cristo. É essa transformação que Jesus faz em nós. Quando você nega a si mesmo, quando você o aceita como Senhor e Salvador, agora é a vida dele vivendo em você. Não é mais o que você quer. É claro que tem coisas que nosso coração deseja, que o Senhor colocou lá no nosso coração. Que Ele plantou esse desejo em nós. Mas tem muitas coisas que é da nossa carne, que é da nossa natureza, que nós precisamos negar. Quando a carne vier com seus desejos, você diz não. Quando tudo que é terreno, tudo que é teu, dessa natureza pecaminosa vier, você vai dizer não. Você vai negar tudo que a sua carne quer, que desagrada ao Senhor Deus. E você vai viver agora a vida de Deus. Você se crucifica com Cristo e vive a vida de Deus. E você coloca os planos, renunciar é colocar os planos também nas mãos de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele que nega a si mesmo, aquele que quer vir após Jesus, ele não faz plano e sai querendo realizar aí de qualquer jeito. Ele pega todos os seus planos, todos os desejos do coração dele e coloca diante de Cristo, porque agora ele não vive mais a sua própria vida. É Cristo que vive através dele. Então tudo tem que estar alinhado à vontade de Deus. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém os conselhos do Senhor permanecerá. Glória a Deus. Quais são os propósitos do seu coração? Aquilo que o teu coração se acende para fazer. Coloca diante de Deus, porque os conselhos do Senhor permanecerá. É os conselhos de Deus que tem que permanecer sobre os teus propósitos, sobre os teus planos, sobre os teus propósitos, sobre as tuas decisões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
O que Deus quer de nós é uma vida em obediência a Ele. Ele quer que nós obedeçamos de livre vontade. Quando Deus disse para Caim, Ele disse assim: o pecado jaz à porta, mas compete você a dominá-lo. É você que precisa dominar. Então Jesus ele está nos convidando a viver uma vida de renúncia diante dele e de obediência à sua palavra. 1 João, capítulo 5, versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É assim que Deus ama. É assim que nós mostramos amor por Ele, guardando os mandamentos, vivendo em obediência ao Senhor. E Ele disse assim: os mandamentos dele não são pesados, não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque nós nos rendemos diante dele e fala: Senhor, a tua palavra diz que para Deus todas as coisas são possíveis e que tudo é possível àquele que crê no Senhor. Então é possível que nós guardemos os mandamentos de Deus, porque não é pesado, porque o Senhor ele nos ajuda e ele nos fortalece. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que essa palavra fale mais ao teu coração de forma maravilhosa, de forma poderosa. Que o seu dia seja um dia abençoado, cheio da graça de Deus, da força de Deus. É o que eu desejo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te cerque com canções de livramento. O meu abraço fica aqui, em nome de Jesus. Fica com Deus.